Mas só que as coisas são muito grandes, então eu preferi guardar e vou ler para vocês. Fugindo à regra, né? Porque aqui a gente não lê nada. Mas hoje nós vamos ler e nós vamos começar a dissertar. Bom, Jorge, antes de eu começar a ler, a gente falar sobre os mandamentos em si, me dá uma breve introdução sobre esses mandamentos. O que são esses mandamentos? Para as pessoas saberem também, porque as pessoas sabem pelo lado religioso, né? Uhum. Aquilo lá que eu disse no começo de uma forma ampla, assim, geral. Vamos dizer, não, porque Moisés foi de encontro no Monte Sinai e Deus passou as tábuas da lei para ele, que era aquilo que os homens deviam seguir. Que todo mundo conhece, não precisamos falar que não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não roubarás e assim vai. O que há de verdade, não? Qual é a forma correta de se interpretar os 10 mandamentos? Muito bem. Primeira coisa que é muito importante é que a nossa intenção é esclarecer, já não mexe com a crença de ninguém. Eu acredito no que eu quero, você no que você Perfeitamente. quer. Cada um fica com a sua crença, né? A gente não toca no aspecto caótico do que é a religião, mas a gente aborda o aspecto real do que é religião, que vem de religo, do latim religo, religas, religare, que é ligar novamente o ser humano à própria divindade. O erro está em achar que essa divindade está fora do ser humano, ela está dentro do ser humano. Então, nesse aspecto que a gente aborda é a religião. No sentido tradicional, não tem nada a ver com religião. Lógico que a gente conversa aqui desmonta muitos dogmas, muitas crenças pré-estabelecidas, mas faz parte. Se não fosse para isso, a gente não precisava estar aqui. Perfeito. Né? Então, primeiro, a gente tem que se reportar nessa questão assim de que a divindade veio e trouxe um conhecimento, né, para tentar botar a humanidade em ordem. A gente tem que se reportar, a gente tem que voltar um pouquinho atrás no tempo e ver em que momento em que isso passou a ser necessário, porque a humanidade ela não andou pela via torta sempre. Em algum momento a coisa era harmônica, né? E não havia necessidade da divindade se manifestar para corrigir. Que divindade se manifestar para corrigir? Moisés, Maomé, Jesus, Odin, Forri, Buda, Krishna, sabe? Apolônio de Tiana e tantos outros desconhecidos da mídia ocidental ou desconhecidos do próprio Oriente que vieram como bodhisattvas, como avataras integrais ou parciais para fazer um trabalho pontual, colocar determinada parte da raça humana no eixo, na sua linha novamente. E que linha é essa? Que linha é essa? A linha em que a humanidade devia se colocar e que originalmente ela estava é o que a gente chama de Dharma. Dharma é um termo em sânscrito, que é a língua da Índia, né? Chamada Aryavarta, que é o berço da raça Arya. Então, Dharma, D-H-A-R-M-A, é a lei. Que lei? A lei humana não, a lei divina, a lei cósmica. Então, Dharma, que é a lei, mais karma, mais livre-arbítrio com reencarnação, é a tônica que move o próprio mundo. Mas em que momento, então, que essa lei ela teve que ser restabelecida? Em um momento em que a humanidade optou por tomar um atalho evolucional, né? E caiu no que se conceitua de mal humano. Aí, então, a divindade teve que começar a tomar certas providências e seres vieram de tempos em tempos para tentar botar a coisa em ordem. Aí então se origina isso que a gente vai conversar hoje, que seriam os mandamentos para que a humanidade seguisse. Quem passou esses mandamentos? Então, a gente quando analisa a questão da tônica dos mandamentos, a gente sempre pensa assim, não, o mandamento é para ele ensinar o que eu não devo fazer. Só que também existiram mandamentos, né, para dar o reto caminho em um momento em que a humanidade era harmônica. Então, por exemplo, assim, quando a Atlântida estava no seu apogeu, quer dizer, que não era como a gente tem hoje, hoje a gente tem uma democracia. Sim. Na verdade, hoje não tem uma democracia, a gente tem uma plutocracia, onde os ricos, quem detém o poder econômico, a hegemonia, é que controla os povos, né? Então, na época em que a Atlântida estava em seu apogeu, e aí a gente tem alguma coisa aproximadamente 200 mil anos solares, então o que existia era uma teocracia. Teocracia, a divindade reinando entre os homens, para os homens, com os homens, aprendendo com a humanidade, fazendo uma divindade humanizada e uma humanidade divinizada. Isso era a teocracia. E a teocracia, a prática da teocracia tem um nome, sinarquia. A sinarquia é isso, é a harmonia dos poderes com um equilibrante divino
só que esse poder é dado só a quem dê direito, não o conceito que a gente tem hoje de poder, tá certo? Certo. Então, nesse momento, existia a lei justa, a lei certa, que era seguida pela humanidade da época. Em determinado momento, houve a queda Atlante. Com a queda Atlante, se instituiu o que a gente conversou no programa passado, ou no outro, não me lembro, que foi a questão do culto do Graal. Sim, foi no programa passado. Santo Graal, exatamente. Que tem mais ou menos aí um milhão de anos, né, esse tipo de procedimento. Aí, então, em meados da raça Atlante, a quinta sub-raça Atlante, que era a raça semita, ela então é levada pelo Manu para a meseta do Pamir, no Oriente, para iniciar o que seria a raça ária, a raça branca, a quinta raça, que é a nossa hoje. A nossa exatamente. Hoje, sim. Nesse momento, então, é dado o que seria os mandamentos reais do ciclo. Quem deu? Pois é. Então, veja, os mandamentos do ciclo. Né? E esses interferiram todos os que a gente conhece e os que a gente não conhece também. O nome do ser que primeiro deu os mandamentos, né, é Manu, mas Sim. Manu não é um nome, é um cargo, é um gênero, é um gênero, né? Sim. Uma categoria de seres, né, que é o formador do povo, o formador da raça, né? Manu Vaivasvata. Vaivasvata. Então, Vaivasvata é o nome do Manu. O que o Manu fez? Ele então começou a formar a raça ária, começou a estruturar o que seria a semente da raça ária semita e deu os códigos da lei do Manu, que em direito hoje se fala códigos de Manu, não é de Manu, porque Manu era uma pessoa. Sim. Ele tinha nome próprio, era código do Manu, e do Manu Vaivasvata. Então a primeira coisa que ele fazer era corrigir os livros de direito, porque a criatura tem nome e existiu realmente. Quando isso? Aí vem a quebra da questão acadêmica, né, com relação à cronologia, que é o seguinte: 1 milhão de anos. As leis. Essas leis têm 1 milhão de anos. As leis do Manu Vaivasvata foram dadas na meseta do Pamir há 1 milhão de anos. Para a raça ária, que é a nossa. Para a raça ária, para servir para o ciclo inteiro. E onde entra Moisés na história, o lado religioso? Já vamos chegar lá. Tá bom. Aí então, o Manu Vaivasvata, ele era a própria expressão da divindade. Ele era o bem manifestado no bem. Ele era o amor integral. E aí então ele deu o que seria os 10 mandamentos, que é conhecido esotericamente, ocultamente, como os 10 mandamentos agartinos. Sim. E agartinos por quê? Porque a origem do Manu Vaivasvata era a Agartha. Importante você falar isso. Só que na época, a Agartha, ela estava na superfície. A divindade, né, estava na superfície, na 8ª cidade Atlântida. A Atlântida como um todo era uma teocracia. Em cada cidade Atlântida tinha um rei divino. Você está falando de um período pré-diluviano, né? Antes de acontecer a grande inundação, né? Com certeza. Tá, com ok. certeza. O dilúvio, que se tem notícia, é de 9.534 a.C., quando afundou Poseidônia. Quer dizer, em termos de cronologia... Nós estamos falando de superfície, que ainda estava na superfície, então era um tempo que ainda não tinha nada disso. Tá, ok. E 9.534 a.C., que quando afundou Poseidônia, a última ilha da Atlântida, que Platão discorre sobre ela na República, mostrando como é que funcionava, né? Isso é ontem do ponto de vista de evolução, porque se você pegar só a raça ária e considerar 1 milhão de anos, 9.500 anos é ontem. Considerando... 2.000 anos, que é o que a gente fala depois de Cristo, 2.000 anos é agora. Entende? Bom, aí então o Manu Vaivasvata codificou as leis dos mandamentos agartinos. Agartinos por quê? Porque ele era da Agartha, não é? Como todos os outros também. Esses mandamentos também são válidos para Agartha ou não? São, né? São mandamentos cósmicos. Cósmicos, perfeito. Cósmicos. Bem esclarecido. Tá? E a gente vai lê-los. Sim. Tá? Nós vamos lê-los. Nós vamos lê-los. Estou de olho no relógio aqui, porque hoje nossa, já vamos consumir tempo maravilhoso. Estamos bem. Então, aí vem essa questão assim, da mítica, que esses mandamentos foram escritos numa pedra. Né? Aí, Vaivasvata escreveu numa pedra. Ele não escreveu, ele os recebe em uma pedra. Os recebe em uma pedra, perfeito. O que acontece? Então,
Bom, os mandamentos sagratinos, os 10, eles foram escritos são chamados assim, mandamentos de Asgardi. A-S separado Gardi, G-A-R-D-I. Asgardi em agartino, é escrita de fogo. Ah, entendi. Sim, perfeito. Significa escrita de fogo. Exatamente, exatamente. E também tem a ver com pedra. Asgard também tem a ver com pedra. Aí tem toda a tradição nórdica também de Asgard, dos mundos internos. Tudo isso está entrelaçado, né? Tá. Aí então, desce no sentido figurado, quer dizer, a própria divindade, do que seria o equivalente ao primeiro trono, a divindade não manifesta, ela manifesta o verbo através de Asgardi, que é o fogo, e aí então o fogo se escreve, a letra em fogo se escreve na pedra, né? Aí o porquê a pedra? A pedra por causa do simbolismo, dos valores dos Budas envolvidos no Foi uma processo. pirografia, vamos chamar assim. Que quando você pensa numa pedra, né? Sim. Não o conceito que a gente tem hoje, mas a gente pensa numa pedra como uma pedra totêmica, um totem, um ser, que é um resultado evolucional de um sistema evolucional inteiro, né? N planetas. Então, o escrever, né, em fogo, né, a consciência divina na pedra é misturar. Isso foi um fato real. Real. E essa pedra existe ainda? Existe. Existe? Existe. Ainda. Está aqui em cima ou lá embaixo? Está embaixo. Tudo está lá embaixo, né? Não, tudo está embaixo, inclusive nós, né? Sim. A nossa consciência também, nós só não lá em vemos cima, porque mesmo não que está lá queremos. embaixo, né? Exatamente. É o espelho, né? O reflexo. E no momento que nós estamos agora, então, depois do fim da queda dos mistérios e do apogeu do movimento cósmico para a humanidade que aconteceu agora nesse período, né, a Agartha volta a se misturar com a superfície e o que está em cima é o que está embaixo. Os valores de Agartha, Shambhala, Duat, Badaga, obrigatoriamente se exteriorizam para aprender com a humanidade que adquirir uma consciência impossível de ser adquirida pelos próprios agartinos. Por quê? Porque a divindade integral se manifestou na superfície e transformou a humanidade. Entendi. Bom, o que acontece então? Tá, eu quero saber onde é que Moisés entra na história. Já vamos chegar lá. Aí então, nesse período em que os códigos, né, do Manu foram escritos, né, Asgardi em fogo na pedra, sim, então foi dada a lei para nortear o ser humano. O que é nortear o ser humano? É fazer com que o coração se equilibrasse com a mente, a emoção superior se equilibrasse com a razão. A mente quem que era? A razão, a lógica, a quarta raça, a Atlante. O coração, né, o amor, mas aí o amor universal, o que seria o quinto princípio, a quinta raça, né, o período, o ciclo da mãe divina, que é o azul, né, que é o amor universal. Então, o equilibrar isso é o que deveria acontecer. O que acontece? A partir disso, então, Manu consolida o desenvolvimento da raça ária, né, e a raça ária, então, ela se espalha, né, e dá o que a gente tem hoje como movimento civilizatório. Só que acontece assim, o Manu, ele interfere, ele cria a raça, né, e aí, como todo ser divino antes do ciclo atual, ele vem, faz alguma coisa e se retira. E esse Manu, que se manifestou no início da raça ária, né, que a gente chama daí de Manu semente, o Vairvasata, ele volta no final do ciclo, como que a gente chama, com o nome que a gente dá de Manu colheita, que assim, ele vem para ver o resultado desse 1 milhão de anos de evolução. Aonde chegou o trabalho dele, aonde avançou a humanidade. Bom, encerrado o trabalho do Manu, né? Bom, tem outra coisa também que é importante a gente falar, assim, que o nome que se dá em sânscrito para as leis do Manu é Suda Dharma Mandalam, que é os códigos da lei do Manu. Inclusive, eu te encontrei, eu estava indo lá num órgão de governo e fazer uma reunião, e aí encontrei um ouvinte do teu programa e falou assim, eu vi vocês e tal, faço parte da Suda Dharma Mandalam e tal, mas o que é Suda Dharma Mandalam? É uma ordem, Suda Dharma Mandalam disse para ele, é o quê? É os códigos da lei do Manu, é o nome que se dá para as 10 linhas que daí deveriam nortear a humanidade como um todo. Bom, Manu se retira, né? Aí a humanidade começa a se misturar e vem e segue o seu ciclo kármico, né? E os seres da Agartha, a divindade se expressando, se manifestando entre a humanidade, começa então os ciclos. Que ciclos? É aquilo que a gente falou. Odin,
Orfeu, Apolônio de Tiana, Forri, Lao Tse, o Imperador Amarelo, né? Krishna, Buda, Jesus da Igreja, Noé, Moisés, Maomé, Por aí vai. E por aí vai. Todos eles vêm, cada um vem e faz o seu trabalho. Quando nós chegamos daí, então, em Moisés, que daí vem a tua pergunta, não é? Então, ele é tido como, o nome de Moisés é retirado das águas, né? Porque diz a lenda que ele foi retirado do rio e adotado por uma família egípcia, né? Sim. Sim. É maiábico, né? Maia é de ilusão, então é uma coisa que é criada para ocultar a verdade. A origem de Moisés é exatamente a mesma do Manu Vaivasata. A origem de Moisés é exatamente a mesma origem de Jesus, Joshua Ben Pandira, é exatamente a mesma origem de Maomé, é exatamente a mesma origem de Buda, de Krishna, de Orfeu, todos eles. Então aí você pega um país brigando com outro, ou uma religião brigando com outra, dizendo que o Deus dela é mais verdadeiro, me desculpem, é baseado na mais pura e absoluta ignorância, porque a origem deles é a mesma, a função deles é a mesma, o conhecimento deles é o mesmo. E o objetivo é o mesmo também. O mesmo. Claro. Eles só se manifestaram em regiões diferentes do planeta para conversar e preparar partes diferentes da humanidade, mas com o mesmo objetivo. Tá? E o homem fica disputando qual é o verdadeiro. Achando que é a mesma coisa assim, você está aqui no centro, eu estou em Barreiros, eu vejo o sol de uma maneira, você de outra, depois a gente se encontra e briga porque o meu sol é mais amarelo que o teu. É verdade. Né? Estupidez. Ignorância. E ignorância, não no termos depreciativos, sim, ignorar, desconhecimento. Desconhecimento. A chave para que a gente tivesse uma humanidade harmônica totalmente era pegar os dirigentes dos países, né, das divisões políticas que separam a humanidade hoje e dar para eles cultura. Sim. Cultura, não cultura que a gente tem visto até agora, mas cultura esotérica, conhecimento, né? Tirar o véu que encobre todos eles e mostrar o que acontece. Isso aí é muito... Tem aquela lenda, a gente falou outro dia aqui, da deusa Indra, né? Do panteão hindu, que então ela acha muito interessante a vida dos porcos, né? Então ela encarna com o porco e vai chafurdar na lama, né? Aí, só que assim, aí é tão divertido chafurdar que ela esquece a origem dela. Ela tem que ser sacrificada para ser lembrada que ela é um ser divino. Assim é a humanidade. Bem, nós vivemos bela hoje... analogia. Assim, e a tradição oculta e antiga, ela é passada em simbolismo como esse, né? E para a humanidade é exatamente a mesma coisa, porque a gente vive hoje chafurdando não na lama entre os porcos, sim, mas né? É figurativo, né? Mas... Não, a gente chafurda hoje no mar de matéria tamásica, que é vermelho, né? Que é a coisa mais densa. Por isso que também se fala de atravessar o mar vermelho sem molhar os pés, né? Isso é simbólico, é maia também. Não se atravessou o mar vermelho sem molhar os pés. Quer dizer, é atravessar a vida sem chafurdar, sem se molhar na matéria tamásica. O que é a matéria tamásica? São os sentimentos mais densos, mais grosseiros, isso que a humanidade, no geral, cultiva, cultua, cria, alimenta e vive em função disso. Bom, deixa eu chegar lá, cara, isso tudo bem. E aí, qual é a nossa querida irmã fica rindo ali, o cara se diverte também. A Vânia. Onde é que é figurativo, é verdadeiro, é falso? O que está escrito no sobre livro Moisés, sobre Moisés, perfeitamente, e a pedra. Verdadeiro, aquela subida, mas como verdadeiro? Verdadeiro. Se a tábua dos mandamentos foi Vásvata, que agora você acabou de dizer. Vaivasvata. Vaivasvata, que deixou lá. Então, os mandamentos não são os mesmos? Não, aí é que tá. Veja só. Então, vamos entrar neles. Vaivasvata, ele codificou, Suda Dharma Mandala, os códigos da lei do Manu. Né? Quando chegou na vez de Moisés, então eu falei que o Manu, ele deu os 10 mandamentos, o código Asgardi, baseado no amor universal. Né? Ele era o próprio não manifestado, se manifestando como amor universal. Né? Tinha uma tônica que a gente pode chamar de bem no bem. Quando Moisés, já em um outro tempo humano, né, e ele como Manu, como Avatara, tendo uma origem do mesmo lugar que veio o Manu, então uma origem agartina, ele é trocado, então ele é achado. Falou demais. Ele é achado,
e aí vai fazer parte lá da corte egípcia, Sim. e aí, na verdade, ele vai se instruir porque os menés, né, os faraós egípcios menés, eles tinham a mesma origem agartina também, né, Cunaton, né, Amenófis IV, a mesma origem agartina, e processos cósmicos transcendentalíssimos aconteceram, né, na Grande Pirâmide, na Esfinge, no Egito inteiro durante muito tempo, então muito natural. E algum fenômeno aconteceu no Monte Sinai também, né? Sem dúvida, já vamos falar. Não, aconteceu de verdade. Tá, exato, de verdade, isso que eu ia. sim. Então aí, não é por acaso que não existe acaso, existe a lei da causalidade. Então, Moisés vai ter, quer dizer, ele é levado, ele é entregue enquanto bebê para uma família no Egito cuidar, assim como tantos outros bebês especiais Sim. foram entregues por esse mundo afora, em várias civilizações, por muito tempo, que tinham função específica para fazer. E às vezes esses bebês eles são entregues em funções, e só mais tarde é que é dado a eles saber qual é que é a origem divina das criaturas, exatamente. Tanto é que o Joshua, né, ele dos 13 aos 33, ficou no Tibete, ficou na Líbia, ficou no Egito, vários lugares, para ter condições de saber qual que era a origem e o trabalho que ele teria que fazer. Bom, aí Moisés, então, preparado como era de berço, né, ele fica entre os egípcios, depois tem aquele negócio que daí ele sai, se refugia e tal, e vai conduzir o povo dele, né, para o que seria a terra prometida. Isso é toda uma simbologia, Sim, é uma simbologia, claro. Porque tem sobre a ver... povo escolhido, essas coisas, tudo relativo, Mas né? veja como é interessante que é o seguinte, Grego, isso tem a ver com um problema que aconteceu na época do Manu Vaivasa, que o povo deveria ter, o povo que ele levou para criar a semente da raça semita, deveria ter ficado fiel às leis do Manu, e parte desse povo se rebela, né, desobedece às leis do Manu, e se desloca do lugar que era o local protegido, que era a terra prometida, e se mistura, vem para cá, para o lado norte, e aí vem para a África, vem para o Egito, vem para o Oriente e tal, e aí esse povo tinha que ser colocado no caminho novamente. Aí vem Moisés. Entendido. Com a sequência, foi tudo programado, vamos dizer. A coisa cósmica, ela é uma... Não dá para dizer que é a mecânica fina, que usar o termo mecânica fina é uma coisa humana. A questão cósmica, ela é uma mecânica cósmica, sabe? Com uma precisão... Uma precisão fabulosa. Uma precisão de mente abstrata, que assim, onde o conceito de erro sequer existe. O que acontece é que a gente vai analisar um fato, é aquilo que a gente falou outro dia, eu quero aprender xadrez encostando o nariz no tabuleiro, eu vejo só um quadrado preto e um quadrado branco. Não sei nada que está acontecendo. Então, se eu recuo e aí eu analiso a coisa cósmica como um todo, eu sei exatamente o que está acontecendo. Por quê? Porque eu sou uma peça importante nisso. Eu, você, todos nós somos. Bom, aí Moisés vai tirar o povo para levar para a terra prometida, né? O que acontece? Realmente no Monte Sinai, né, Moisés tem contato com a divindade. Ele realmente recebe, né, as leis, né, na pedra, né, na chamada tábua sagrada, né, nas duas, né, que são duas tábuas, né, com 5 e 5 mandamentos, a haste lunar e a haste solar. O prato da balança que tem que ser equilibrado. A questão do tratamento com a divindade e a questão do tratamento com a humanidade, não é? Só que daí tem uma diferença que é o seguinte, no Manu Vaivasvata, quem se manifesta é o amor universal. O que seria o sexto planetário se manifesta, não é? E para Moisés? E para Moisés é o quinto que se manifesta, já é o rigor. Tanto é que a vida de Moisés e o colocar... Vaivasvata, amor... Moisés, rigor. Exatamente. Importante frisar isso. Tá. Exatamente. E aí depois, mais à frente, também com Maomé se manifestou o rigor novamente. Sim. Né? Então, veja que daí a origem dos três é divina igual. O impulso de colocar a civilização em ordem é divino igual. A tônica é que é diferente. E aí, e veja a diferença, no caso do Manu Vaivasvata, então Asgardi, o fogo escreve na pedra. Né? Vem de cima e escreve na pedra. A pedra do Moisés existe? Existe. Onde é que está? Ela passa... transitória? Você faz aquela pergunta, né? Mas o que aqui a pedra de Moisés, mesmo. Elas não foram quebradas, não foram perdidas, ficou um tempo na Arca da Aliança, que foi preparada para... ela não está junto, junto à Arca da Aliança ou não? Não. A Arca da Aliança é humana, foi uma coisa humana. E as pedras, o simbolismo é sagrado. Assim, porque acredito eu, na minha ignorância, no meu desconhecimento, que as pedras, ela não é uma pedra comum.
Não. Onde foi impresso Não. igneamente, vamos dizer, alguma coisa, algo comum, ela não é. Não, o corpo, Então, ela- não, é assim, o corpo Ela deve ter físico, algum significado, alguma Não. energia, alguma força. sim, é como se fosse assim, ó, é como se... Então tem que estar a mesma preservado em coisa algum assim, lugar, exato, a mesma coisa assim, tem, reverberando. trabalhando. Isto. A mesma coisa assim, então, aí depois que Moisés recebe as leis, aí, então o maná cai do céu para o povo escolhido. Maná é de manas, é de mente, é conhecimento. Então a projeção do conhecimento Importante isso aqui, hein? O maná vem de mana, que é maná é mente. de mente, que manas, nós vamos manas, com vimanas que nós falamos, que eram os objetos voadores, né? vi e manas, vi de veículo, manas que é mente. Mana superior, manas inferior, manas em sânscrito é mente, é conhecimento. Então o que caiu do céu para o povo... O que caiu do céu, então? O que Conhecimento. Não era nada de comida, então, não. Não. O maná ali, que comeu todo mundo. Não, é simbólico, é conhecimento. Tá. Né? O pessoal até fala assim, não, mas foi um disco voador que passou e deixou cair uma substância. Falaram, que passou realmente disco voador, né? Cabelo sempre de passa, anjo, essas coisas assim. sempre passa, assim, quando vem esses seres, os discos voadores sempre estão em torno para dar suporte, porque a origem deles é sempre a mesma, né? Sim. Mas aí o maná caiu, é manas, é conhecimento, né? Muito aí, interessante. E é o que acontece, a diferença. No caso do Manu Vaivasata, os códigos são escritos de cima para baixo, do não manifestado para o manifestado, não é? Tônica do amor. No caso de Moisés, aí o fogo que vai escrever nas pedras vem da sarça ardente. O que era essa sarça ardente? A sarça ardente é o fogo que brota do chão, né, para escrever as leis do que seria o substituto do Manu, que é Moisés. Do chão, então, já do humano, aí vem a tônica do rigor. Muito interessante. Muito interessante. Por isso que tem essa diferença. Depois, no caso mais à frente, como Maomé, também é dado lá a então, para a gente não... E se diz no caso de Moisés, desculpe, só complementar, então que o que ele recebeu foram 600 as 10 leis, são 603 letras, ou 623, né? Não me lembro exatamente. E aí depois, então, se diz que ele escreveu o que seria a Torá, que é as leis mosaicas, né? Que são 623 leis que regem hoje o povo hebreu. Que são do livro hebreu, do Torá. O Torá. Então tá, eu sei que vocês estão muito curiosos, nós vamos entrar aqui, nós vamos continuar discutindo isso. Bom, só uma perguntinha, você fala que eu te pego... Sim, só para responder o que você perguntou, onde é que estão as pedras. Exatamente, isso que eu ia perguntar de novo. As pedras, então, elas obrigatoriamente, assim como, e vejo que é uma coisa muito interessante, que assim, que o Graal, então, ele foi criado para fazer a redenção da divindade e a redenção da própria humanidade. Sim. E essa questão das leis do Manu e dos outros Manus, ou Bodhisattvas, ou o que seja, também é criada para redimir a humanidade. E aí o Graal, ele passa por 7 catedrais do Oriente, passa por 7 catedrais do Ocidente e desce para o seu lugar de origem, com a contraparte dele ficando na superfície. Mas você disse que cada igreja tinha marca, que Salvador tem a marca, tudo isso aqui. Exato. Acontece com a mesma coisa nas tábuas? Não precisa, porque é a mesma. Beleza. Então as tábuas elas passaram pelos 7 montes sagrados, que é onde estão as 7 catedrais. Onde está o cálice estão as tábuas também? Sim, também. Perfeito, está respondido. Bom, sim. Agora nós vamos entrar no pega para capar. E aí só assim, essa questão da pedra, veja como é interessante, é que são muitas coisas interessantes. Tem pouco muito tempo. interessante hoje, por isso que eu não então, quero perder veja nada. que aí então a maçonaria, né, ocidental, e que ela é baseada, o pessoal pensa que ela nasceu por volta de 1700 na Europa, né, mas não, ela tem a sua raiz na própria maçonaria egípcia de Cagliostro, que por sua vez tem a sua raiz na maçonaria mista criada por Amenófis IV por Cunaton, né? Então aí se fala que o grande arquiteto do universo está assentado na pedra cúbica. Veja, o simbolismo é exatamente o mesmo. O grande arquiteto do universo seria o próprio manifestado, o Melquisedeque, né? Seria a própria divindade. Assentado na pedra cúbica, que é exatamente essa relação da descida do conhecimento do divino se manifestando em uma pedra, em contato, né? Então, você pega o humano e o divino, o materializado com o não materializado, o visível com o invisível, juntos os dois e dá a tônica do ciclo. Muito interessante. Hoje e a contraparte da pedra cúbica, onde se assenta o grande arquiteto do universo, que tem a ver com o Irã, tem a ver com a ordem dos artífices dionisianos, que foi quem realmente construiu o Templo de Salomão, né? A contraparte é o que seria a pedra filosofal, né? Não aquela que transforma só o chumbo, a prata em ouro, que é o lápis filosoforum, a suma matéria, mas aquela que transforma o próprio ser humano em divino. Então, a contraparte da pedra cúbica é a pedra filosofal, que seria da mesma forma o manifestado e o imanifestado. 2 irmãos
que já beberam na mesma taça. Caramba, hoje eu gostei, porque teve, nossa, o que teve de esclarecimento. Agora vamos para o Estamos seguinte. num ritmo bom. Não, está muito bom. Bom, primeiro então, agora eu vou ler e depois pedindo para o Jorge ir comentando. Primeiro, nós vamos começar por onde? Vamos começar pela nossa época, pela nossa... Então nós vamos começar pela versão católica, pela versão de Moisés. Eu vou, todos conhecem isso aqui, eu vou ler primeiro esses, para depois que a gente volte para os agartinos, para que a gente possa dissertar sobre eles. E ainda quero falar sobre as tábuas de Moisés, né? Que aqui também é importante a gente fritar isso aqui. Fritar não. A gente trouxe um enxoval completo. Isso, não, eu hoje precisava mesmo, que não tem condição, principalmente vocês vão as tábuas adorar. de Moisés, os mandamentos católicos e vocês vão adorar, e pode ter os mandamentos certeza. agartinos. Não sei se a gente consegue ler e comentar todos, né? Mas nós vamos conseguir, pode ficar tranquilo, então... vamos, que eu vou dar um jeito em você, vou te pegar hoje aqui para a gente conseguir abordar tudo. Bom, versão católica. Amar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. Não invocar o seu santo nome em vão, guardar os domingos e festas, honrar pai e mãe e os outros legítimos superiores, não matar nem causar outro dano no corpo ou na alma, a si mesmo ou ao próximo, não pecar contra a castidade, em palavras ou em obras, não furtar nem injustamente reter ou danificar os bens do próximo, não levantar falsos testemunhos, nem de qualquer outro modo faltar à verdade ou difamar o próximo, não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias, de uma forma geral. Agora, dá uma olhada e eu vou ler para vocês devagarinho. Só um comentário, né? Fala. Assim, que é procedente, né? E isso para que cada um de nós pense a respeito, né? Assim, será que a divindade ela iria se manifestar em uma das leis que ela ia passar para reger toda a conduta humana era não desejar a mulher do próximo? Né? Procede, assim... Que interpretação temos que ter disso? Que abordagem a gente tem que ter nisso? Né? E a gente qual é o sentido? Nós vamos comentar, mas deixa eu ler sobre a Agartha primeiro. Aqui, o título é primeiro, privilegiados quem está assistindo. Somos nós e vocês que estão assistindo, primeira vez em televisão, em público. Fala a pedra de Asgardi. Primeiro mandamento do Manu. Louvado seja Deus, com seu nome que dá aos seres da terra o direito de serem governados por ele próprio, na sua forma masculina e feminina, a todos ensinando que lhe devem amar e respeitar acima de todas as coisas. Pois bem, eu vou lendo e interrompendo, não, antes de você falar. Isso aqui já serve para as demais. Sim. Aqui, do jeito que está escrito, nós estamos, dá a conotação de que está antropomorfizado. Certo? Eu não estou enganado, não, né? Não. Ele fala de Deus, fala de alguém aqui. Nós já falamos isso em programas anteriores. Mas só que aí isso, é por assim. isso, é isso que eu quero esclarecer. Só que assim, isso tem que ficar muito claro. Deus, a divindade, ela existe tanto quanto nós existimos. Ih, rapaz. A divindade, ela existe tanto quanto ela tem corpo físico. Não fala isso para mim. Falo. Exatamente. Você cansou de falar aqui que não tem antropomorfismo. Pois mas olha o que eu falei, tem corpo físico, não é antropomorfizado no sentido de ter um Deus sentado em uma poltrona, alheio a tudo, unindo os maus, ajudando os bons e ouvindo o que a gente pede. Esse não existe, pode esquecer. Tá. Agora, que a divindade manifesta em operação consciente, coordenando cosmicamente a coisa toda, existe. Esse aqui era o Aquibel ou não? Esse Deus que está se referindo aqui? Não só Aquibel, porque daí como o Manu ele codificou uma coisa cósmica, ele se refere ao próprio não manifestado. Perfeito, tá bom. Né? Tá bom. Você tem mais alguma coisa aqui sobre esse primeiro mandamento? Sim. Não, temos tudo para conversar sobre ele, não é? Sobre ele, sobre o primeiro? Sim, lógico. Então, se a gente só ler, não adianta. A gente tem que comentar. Perfeito, isso que eu quero aqui. Vamos sim. Eu quero ler os 10. E só contrapondo, por assim, aqui nisso que você leu aqui antes, né, de uma outra abordagem, fala adorar acima de todas as coisas. No mandamento agartino, veja só. Eles são similares, eu percebi. Sim, mas veja, muito mais completos veja os agartinos. A tônica. Não, veja a tônica, né? Você, por favor, lê a primeira frase novamente, Grego. Louvado seja Deus com seu nome, que dá aos seres da terra o direito de serem governados por ele próprio. Vejam a diferença. Eu não estou adorando um Deus que está em algum lugar e que ele me faz favores e que eu dependo dele e que eu não sou nada, ele é tudo. Louvado seja Deus, que permite que os seres da terra sejam governados por ele. Quer dizer,
Então, o que está acontecendo? Está sendo referendado através da escrita do verbo, e a ideia é o verbo que toma carne através da pena, quer dizer assim, vem do não manifestado até a escrita. Então, ele referenda cosmicamente, ele torna verdade, né, o que? A convivência entre o humano e o divino. Sim, ficou bem claro. Vê a aqui. diferença? Sim. Então não é que ele está em lugar incerto não sabido, não. Está entre, né, com a humanidade, a divindade absoluta, por decorrência, por um fenômeno chamado tulquismo horizontal, que é a projeção da própria divindade. Obrigatoriamente a divindade tem que estar em cada um de nós, todos os seres humanos, senão nós não teríamos hierarquia cósmica para conviver com alguém que não fosse nosso par. Então, em nós, em escala, se manifesta a própria divindade dualizada, que pode ver que aí ele fala em aspecto masculino e feminino, dualizado, Sim, perfeito. sempre manifestado, dualizado. Tá? Muito bom. Segundo mandamento. Louvado seja o Senhor, que exige mais ainda dos seres da terra, que jamais falseiem a verdade, guardada na sua mente e no seu coração, preferindo negar a sua própria existência em atos e pensamentos. Aí então, a gente sempre tem que diferenciar o que a gente sabe e foi dito pelo próprio sexto planetário, Devavani, o anjo da palavra, Aquibel, que é diferenciar a letra que mata do verbo que vivifica, é entender o que está aí. Por que a divindade se daria ao trabalho de codificar uma lei cósmica dizendo que não falseiem a verdade? Para que isso? É o seguinte, é uma lei que rege toda a humanidade. Quando ele fala em não falsear a verdade, ele está dando uma chave para o que a gente deve fazer em termos de comportamento mental, para que, em não falseando a verdade, eu não crie formas, pensamento, eu não altere o meio no qual eu vou viver, para que esse meio não crie tal força, tal vitalidade, tal densidade, que interfira com o próprio meio. Perfeito. É seguir as leis do Manu, é seguir Dharma. Uma vez que eu me desvio de Dharma, eu vivo em Adharma, que é a ignorância, Avidya, que é a ignorância, Adharma, que é fora da lei. O que eu faço? Criando constantemente seres, os quais eu mesmo vou ter que resgatar dentro do ciclo de renascimento e morte, que é o ciclo de Sansara, não é? De que maneira? Aqui, interferindo com o trabalho da divindade e prejudicando a própria divindade em cada um de nós. Terceiro, louvado ainda o Senhor que exige também dos seres da terra que guardem as horas santas da sua vida, dedicando-as ao descanso espiritual, tanto diariamente quanto nos momentos que lhes sobrem dos seus labores. Não tem nada a ver com os 7 dias e nem descansar em festas, nem feriado, nem dias santos, né? O guardar as horas santificadas e a hora onde você faz o teu retiro espiritual é recomendado pela divindade porque é um momento em que eu me encontro comigo mesmo, em que acontece um processo de sublimação e de contato entre o humano e o divino. E se metafisicamente existe uma hora santa, cosmicamente, existe. Opa! Existe. E é 6 horas. 6 horas. Né? Varia, o horário da Ave Maria que todo mundo diz. Exatamente, 6 horas da tarde, né? Sim, Sim. Tá. Hora da Ave Maria. É uma hora forte. Não, é uma hora... não é só isso. Vamos falar. Hora da Ave Maria, hora da Santa Eucaristia, hora de esplendor e de gala, hora de Agartha e Shambhala. Repete, vamos lá. Não, isso não se repete. Então tá bom, tá gravado, depois eu vou saber. É porque nesse horário é um horário cósmico em que se expande os valores da Agartha, de Shambhala, os valores divinos, e a própria Mãe Divina, a Ave Maria, ela se expande e encobre com seu manto de amor, que é azul, que é a própria caixa que cerca o planeta Terra, ela cobre o planeta, ela expande o amor universal. Então, tem em alguns lugares do Tibete, quando chega essas horas, então tudo para. Se os monges estiverem andando, nessa hora eles param, os animais param, os pássaros param, as nuvens param, o mundo para ouvir o som que não pode ser ouvido, para sentir o perfume que não pode ser sentido,
para ver o que não pode ser visto. Com a mente concreta, mas com o abstrato, sim. Isso eu É acho hora que de vale, Shambhala. pelo que eu senti aqui, vale estar em época oportuna. Então, o Jorge vai voltar daqui a 15 dias. 15 dias nós estamos praticamente perto, já num espírito meio natalino. Então, nós vamos abordar, já fica determinado o assunto do nosso próximo programa. Natal? Nós vamos falar, é o Natal, mas Natal de nascimento, o verdadeiro sentido. Nós sempre trazemos É que o Natal que se comemora é o Natal de Solis Invictus, que é uma nós festa vamos romana, falar né? sobre isso aqui uma que eu festa achei pagã. importante aqui da Ave Maria. O que é Ave Maria? O que é Ave Maria? É isso aqui que a gente conhece ou o que é? Qual é o simbolismo da Ave Maria? Às 6 horas. Eu acho que merece um estudo mais aprofundado. Muito. Um programa dedicado a isso. O próximo tema vai ser esse, então. A própria redenção humana, ela passa pela compreensão do que é a Mãe Divina. Perfeitamente. Se você tem uma compreensão melhor, você está direcionando, você está focando melhor a sua meditação, o seu pensamento, a sua oração, acredito eu. Certo? Se você souber por que você está fazendo aquilo, você está potencializando. Você saber por que você está fazendo, né? E para quem, que é para você mesmo, né? E eu saber o porquê também, outro dia até aqui a gente falou, também um ensinamento de Devavani, é que a pronúncia de uma palavra sagrada sem o seu exato conhecimento, estamos falando nos bastidores sobre isso, pouco ou nenhum valor possui. Então não adianta você falar alguma coisa achando que está fazendo algum trabalho para você ou para o próximo, sem entender o que você está fazendo, que você não está exercendo o teu poder criador divino. E lembra que a gente falou no programa passado também de Devavani, ou nós assumimos quem somos ou não somos nada. É bem isso. Entende? E é uma existência desperdiçada. Então, a gente não está aqui para desperdiçar uma vida. Né? Não tem mais tempo para desperdiçar a vida porque a gente está no início de um ciclo já novo. Já falamos também em outros programas aqui, aquela questão da gente fechar o olho, né? Porque mandam a gente, né? Fecha o olho, fica em posição assim com as mãos para cima e pronto. E aí não acontece nada com você, porque você não está sabendo por que você está de olho fechado, com a mão aberta. E sabe por quê, Greg? E você fica esperando acontecer alguma coisa, você não está se permitindo. E sabe por quê? E não acontece absolutamente nada. Isso é uma coisa muito interessante também, que assim, e isso tem a ver muito com Babel. Né? A Torre de Babel. Podemos abordar isso também. Sim, porque em Babel acontecia o seguinte, né? Quando aconteceu essa questão do desentendimento entre o humano e o divino, não é que estava construindo uma torre para chegar lá, aquilo também é simbolismo, é Maia. É que a divindade, em determinado momento, vivendo com os seres humanos, ela tinha um código de linguagem, ela tinha uma linguagem, a linguagem divina, Vatan, Senza, sabe? É a chamada linguagem dos pássaros. E a humanidade, à época, tinha um código de linguagem também, né, diferente, derivado do que seria a evolução. Intermediário a isso, existia o código de linguagem da própria Lemúria, dos totens, né, dos animais, né? Esse desentendimento, né, foi uma das próprias, né? Próprias razões da queda Atlante. E aí, o que acontece hoje quando eu peço alguma coisa para a divindade, eu não tenho código de linguagem para conversar com a divindade, nem com quem está no meu interior, quanto mais com a divindade exteriorizada física. Né? Agora, todas as hierarquias em operação atualmente, né, os elementais, esses assim, eles têm um código de linguagem e estão prontos a obedecer os seus superiores. E quais são os seus superiores? Nós. Mas nós temos que entender essa linguagem, você já me falou. Sim, exato. Vamos lá para o quarto aqui, temos que correr. Louvado ainda o Senhor, que exige também dos seres da terra a manutenção de seu próprio sangue, que a família que lhe for dada pelo privilégio bom ou mal, no caso o karma, das suas vidas passadas. Honrar pai e mãe, em primeiro lugar, e seus ascendentes e descendentes é honrar ao grande Senhor, como pai de todas as criaturas terrenas. Só esse, se fosse entendido pela humanidade, já reescrevia toda a história humana. Porque isso aí mostra claramente, sim, se a divindade se preocupa em falar para você honrar, e depois é simplificado, né, não honrar pai e mãe, né, significa o seguinte, é que em cada um de nós está todas as esperanças da lei. Houve uma mecânica cósmica, uma série de fatores que remonta ao início dos tempos para gerar um ser humano e um outro ser humano, e a união desses dois seres humanos gera um terceiro, sempre esperando que resgate os que o antecederam e resgate também toda a fatia humana que eles representam. Então isso dá uma ideia cósmica de quem nós somos. Né? Nós deveríamos nos imaginar como divindades aladas, conscientes ou ígneas, até se quisermos, né? Vivendo em um planeta consciente junto com a própria divindade cósmica manifestada. É como se o véu de Maia que nos impede de ver o mínimo
nos impedisse de ver tudo, né? E a realidade hoje que nós vivemos, ela é mais fantástica do que qualquer sonho, né, de ficção, por mais maluco que pudesse ser. Você já falou isso, nós somos privilegiados, né, por estarmos nesse tempo, né? O gênero humano, né? Quinto mandamento. Louvado ainda o Senhor, que não admite, nem por atos, nem por pensamentos, que se tire a vida ao seu semelhante. E até aos animais e às plantas, não se o faça sem motivos justificáveis, como aquele da manutenção da vida. Sim. É assim, porque quando eu tiro a vida de uma criatura, de um ser qualquer, e por isso que a divindade se preocupa com isso, não é que é pecado. Não é que é pecado. Não é isso. É que é dois aspectos. Primeiro, eu estou cometendo o crime de lesa evolução. Estou impedindo aquela criatura de seguir o seu ciclo. E segundo, eu estou gerando karma. E no gerar o karma dessa forma, ele é adharma, ele é contrário à lei, né? E é uma coisa que depois vai ser resgatada, e é um desperdício cósmico, né, que isso aconteça, com relação ao matar os semelhantes. Com relação ao se alimentar, na época, no que seria Satya Yuga, onde ainda era uma teocracia, em que a humanidade vivia equilibrada, o regime de alimentação era frugívoro. Frugívoro, com a queda que aconteceu de determinado planeta que deu na Terra e inclinou em 23 graus, criando as 4 estações, os 4 temperamentos humanos, essa coisa toda, não é? Aí então se criou diferenciações e se partiu para uma alimentação diferenciada, onde se consome o elemento do reino anterior. Não era necessário, porque o elemento do reino anterior ele já está em nós para dar a formação física, no nosso caso, vegetal, mineral e o animal. Isso aqui, nós estamos meio correndo, mas o Silvio vai colocar já lá embaixo, o vidainteligente@gmail.com. Quem quiser isso aqui, que eu acho que é importante, me escreve, que eu vou passar esses mandamentos para vocês aí por e-mail, aqueles que não conseguirem captar aqui. Sexto mandamento. Louvado ainda o Senhor, que não permite aos seres da terra o incesto moral e físico, contrariando a verdadeira castidade, e que chega ao ponto de animalizar a esses mesmos seres, prostituindo-lhes a sua marcha para o divino. Aí, quando ouve isso, o pessoal logo pensa assim, não, é sexo. Né? Não é esse o caso. Não, porque assim, a criação humana, a criação física no nosso sistema, ela tem por base a união de forças cósmicas que se projetam no ser humano através da pineal, pituitária e timo. Então aqui, né, é parido, é criado, é plasmado uma energia cósmica de tal forma potente que eu posso criar um pensamento. Sim, da vida, aquele pensamento, né, como você já falou aqui. Quando eu penso, eu crio. Já está criado. Eu crio cosmicamente e você alimenta ainda isso, né? Então, eu crio cosmicamente um ser que vai existir em um plano que eu sequer consigo ver. Veja o tamanho dessa força. E essa energia, ela também pode ser usada para criar fisicamente. Então, a vitalidade que eu uso para criar um pensamento ou para parir um filho, para gerar um filho, é a mesma. Como a humanidade usa o sexo por lazer, por completa ignorância, significa o seguinte, que não sobra energia para criar mentalmente. Sim. E o que acontece hoje? Então, o ser deveria passar por 7 ciclos de 7 anos, não é? Passar sair do encadeamento, de ser arrastado, né, pela questão sexual e se libertar para conseguir entender e criar mentalmente. Aí então, estrategicamente, né, alguém vem a nível mundial e cria um remedinho que ajuda a prolongar o lazer com relação à questão do sexo, né, não se dedicando à questão da criação mental, exatamente. É intencional, e isso é crime de lesa humanidade, lesa evolução e lesa divindade. Posso ler os próximos 4 aqui para você comentar aqui de uma vez só? E porque ainda eu tenho mais uma que você não está nem preparado aqui para responder. Ué, se não tiver a dica, eu não sei. Não, eu sei, mas eu digo que é o tempo. Nossa, temos que parar com essa coisa dizer, eu não sei. Cronos judia da gente, né? Sim, já está olhando atravessado. Não, mas não é o Cronos Silvio, não, é o Cronos do tempo. Não, mesmo. Mas aqui a expressão humana de Cronos é o Silvio. Bom, o 7º. Louvado ainda o Senhor, que não permite aos seres da terra comer, beber ou fazer qualquer outra coisa que não seja bem seu, a menos que lhe seja oferecido de boa vontade, como dádiva graciosa de Deus. O 8º.
Louvado seja ainda o Senhor, que não permite aos seres da terra dizer mal dos seus semelhantes, retirando-lhes ao mesmo tempo o direito da verdadeira liberdade espiritual, que pode conduzir à escravidão material através de penas dolorosas. 9. Louvado seja ainda o Senhor, que não permite aos seres da terra a cobiça dos bens alheios. A escravidão e a morte também pairam sobre a cabeça daqueles que não souberem subjugar os seus maus instintos nesse sentido, que é também falta de castidade física e espiritual. 10º e último mandamento, ou 10ª e última lei. Louvado seja ainda o Senhor, que não permite aos seres da terra que deixem de seguir estes 10 mandamentos para não caírem nas penas infernais eternas. Todo erro é sentido na mente e no coração. A não ser um monstro, todos reconhecem o erro que praticam. Por que então não procurar evitá-los? Deus está em todos e com todos, em primeiro lugar com o Manu. Procurem eles segui-lo e viverão sempre na graça de Deus. Oh, bonito mesmo, bonito. Só com a tua ênfase de leitura já não precisa falar mais nada, tá? Mas Pô, ele tinha que acabar comigo. Foi né? lindo, eu fico emocionado quando a gente lê isso assim, ao vivo, eu fico emocionado. Ler, mas é uma coisa bonita, você lê porque é bonito o texto. Poxa. Então, você veja que aqui fala em não cobiçar a mulher do próximo e essas leis do Manu, essas últimas, ela rege o entorno. E fala assim, o que tem a ver com cobiçar a mulher do próximo? Por que a divindade se preocuparia com isso? É que é o seguinte, é que você cria formas de pensamento com relação, daí não a questão da mulher, que a humanidade tende a simplificar e se colocar toda a questão com relação ao sexo, não é isso. É com relação à Shakti feminina. Shakti é o elemento criador universal manifestado como hierarquia feminina, que é quem cria. Então, o desejar, né, essa questão da Shakti feminina do outro, veja, é a própria, né, mola que impulsionou toda a briga entre bem e mal, né, desde quando aconteceu a queda dos anjos, né, em meados do 3º sistema planetário, que era a briga pela Shakti, pela busca do feminino, daquele que estava revoltado e que agora não está mais. Então está expresso aqui uma questão cósmica que não deveria ser reprisada pelo ser humano, pelo homem. Mas nós estamos incidindo no mesmo erro, né? Nesse aspecto... Como você falou, a gente vem com a tendência, mas ela ainda é forte, isso que eu quero frisar. Isso sim, mas só que daí a gente não pode simplificar e pensar que é só questão de você olhar a mulher do vizinho e desejar, não tem a ver com sexo. Isso é cósmico, claro. Tem a ver com a Shakti. Você explicou agora, exato. Isso. E as outras, elas falam a respeito do entorno, como é que você deve se relacionar com o teu entorno para você viver na lei, viver em Dharma, viver usando a vida para evoluir. Isso é que é o non limitante, não me toca, eu só crio aquilo que é de acordo com a lei. Né? Isso é que diz. Eu achei muito bonito. Quando você me passou para eu imprimir aquilo lá, eu achei muito bonito. Como é que se diz? Tem energia, tem vida isso aqui. E uma coisa que é interessante ressaltar aqui, que é a seguinte, então, o grego que pergunta assim, que tal falarmos sobre os mandamentos lagartinos? Daí a primeira pergunta que eu esperei é a seguinte, da onde que você conhece isso? Daí disse assim, não, eu conheço e tal. Aí ele mandou um texto, ele disse, não, então já que mandou o texto, então vou te mandar os... O verdadeiro, assim, o completo. Então, óbvio, conforme o grego disse no início, que aqui está antropomorfizado com um código de linguagem já traduzido para a nossa época, e uma ou outra coisa está suprimida intencionalmente, porque isso é magia, né? Isso é teurgia, né? E o que a gente tem por função aqui, por objetivo com vocês, é instruir, é conversar, é trocar ideia, é aprender, é crescer junto, e não tem nada a ver com animismo, com coisas fantásticas, nem mistificar, isso que a gente nunca quis fazer, exatamente. Isso ele não sabe que eu vou perguntar para ele agora, mas ele vai ter que responder, ou então dizer, não vou responder. Não sei. Tem uma profecia que foi feita e diz o seguinte, Akdorji virá com a arma e potência de Kundalini, trazendo na destra a ígnea espada de Aquibel e no peito aceso o tetragramaton. Virá do Oriente para o Ocidente, preparando o mundo para a chegada do Avatara Maitreya Buda. Akdorji, com as 2 colunas, ou os 3 reis do Ocidente, virão na época determinada por lei, abrindo as embocaduras e todos os orifícios da terra,
a fim de provar aos homens que eles não são os únicos habitantes do globo terrestre. Abrirão as cavernas e as embocaduras, dando saída aos povos subterrâneos, os povos agartinos, fazendo de Starte cumprirem-se as profecias do Rei do Mundo, transmitidas aos homens. Com a palavra, o meu convidado, Jorge Antônio Ouro. Silvio, não está na hora de terminar, não? Tem tempo para você responder aqui. A minha primeira pergunta é o seguinte: onde é que você conseguiu isso? Não interessa, eu tenho minhas fontes também. Muito bom. Akdosh e Gorge, eles vêm como resgatadores do ciclo, né? Só que isso é o que já está acontecendo agora, né? Então a gente está no final de um ciclo apodrecer de gasto, como diz Akbel, não é? É para o Deobar de um novo ciclo que vai trazer novos valores para o gênero humano e uma nova realidade. Esse processo ele está em andamento cosmicamente, né? E se diz que no momento certo em que se manifeste o Avatar Maitreya, que a gente sabe que já nasceu em 24 de fevereiro de 1949, Sim. e portanto está entre nós no momento necessário e desce e sobe quando também é necessário, então esse processo de resgatar o resto do ciclo que terminou, ele está em curso por Akdosh e Gorge. Aí pergunta, quem são Akdosh e Gorge, né? É o guerreiro universal e o sacerdote universal, né? É o que, junto com Maitreya Buda, dão os valores do novo ciclo fisicamente. E aí sim, quando isso acontecer na face da Terra, que é o que vem sendo trabalhado há dezenas, há centenas de milhares de anos, nesse momento, toda a Terra se abre, não se abrir assim em termos fatídicos, o planeta vai se romper, nada disso. Se abrem as embocaduras, e o que a gente falou agora há pouco, os valores da Agartha, os valores de Shambhala, a própria coisa divina, ela se exterioriza e o que está em cima finalmente fica igual ao que está embaixo. Perfeito. Jorge, muito obrigado. Obrigado a você pela oportunidade, né? Obrigado a todos vocês por nos obrigado, ouvirem. Silvio. Né? Obrigado, Vânia. Obrigado, você telespectador. E como a gente cumprimenta sempre, até sempre, né? E até sempre. E lembrem uma coisa assim, que é muito importante. Quando uma balança está assim, tem um prato mais pesado que o outro, e você bota um peso aqui para equilibrar, o primeiro movimento é isso daqui, ó. Aparentemente fica ruim, depois equilibra. Assim que está a vida agora. O mundo ele está em um intenso processo de equilíbrio, aparentemente desequilibrado. Tudo está como tem que estar, a lei é justa e perfeita, e vai se realizar integralmente. Até sempre, Pax para todos vocês.